Porque se você quiser melhorar o seu comportamento, você consegue, né? Os budistas conseguem melhorar muito o seu comportamento e eles são muito disciplinados. Mas não é sobre isso. Pastor, normalmente todo cristão ou todo crente, ele tem o hábito de se preocupar com a santificação dele. E como que as pessoas elas costumam se preocupar? Com as atitudes, né? Se nessa semana ela falou um palavrão, se nessa semana ela tratou alguém bem e tal. E aí eu queria saber se essa santificação, pastor, ela vem de nós mesmos, se está ligado a isso. Da onde vem essa santificação que esse texto está dizendo? Amém. Bom, o texto mesmo responde a sua pergunta a priori, né? Somos santificados pela palavra de Deus e também pela oração. E fazendo uma pesquisa, se a gente for ler em Levíticos 28, a gente vai ler lá e entender que santificação não é apenas uma responsabilidade nossa, como também é um ato de Deus, né? Olha o que diz Levítico 28. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então veja que aqui, quem santifica o povo, quem santifica as nossas vidas é o próprio Deus. E a gente deve sempre se comprometer, primeiro, com seus mandamentos, com a sua palavra, porque é ela que vai nos santificar. Então não é apenas uma responsabilidade nossa, mas também passa pelo ato misericordioso de Deus. Interessante, pastor. Mas aí eu, aproveitando, né, isso que o senhor disse, então aí agora eu preciso também entender aonde que entra, né, a minha parte, né, a parte do Filho de Deus, aonde que ela entra nessa santificação? Porque, pelo que o senhor disse para nós, entendemos que é um ato de Deus, não parte do meu comportamento, daquilo que eu tenho feito de bonzinho, ou se eu fui um menino bom essa semana, porque essa ideia de santificação, ela também tem um ponto de interrogação. Isso. Porque muitas pessoas pensam, Vitor, que ser santo é você parar de fumar, é você parar de beber, é você não falar mais palavrão, é você não fofocar mais, é você não roubar. E santificação na Bíblia não é apenas isso. Está muito para além disso. Porque a fé cristã não prega melhoria de vida. Não prega melhoria de comportamento apenas. Está muito para além disso. Santificação é uma transformação de natureza. Uau! É uma transformação de dentro para fora, como você disse aí no começo. Então, o que a palavra de Deus vai fazer com a gente? Ela vai transformar a nossa vida. Vai santificar não apenas as nossas ações, mas principalmente quem a gente é no nosso eu interior. Por quê? Porque o pecado manchou, degenerou, deformou, estragou a gente por dentro, cara. De forma que a gente não consegue mais expressar Deus, a não ser que o próprio Deus nos encontre, a não ser que o próprio Deus nos ache no estado de miséria e pecaminosidade. Nossa, então tá falando do DNA, daquilo que é do reino mesmo. É uma transformação de natureza, não apenas melhoria comportamental. Porque se você quiser melhorar o seu comportamento, você consegue, né? Os budistas conseguem melhorar muito o seu comportamento e eles são muito disciplinados. Mas não é sobre isso. Porque o pecado não afetou apenas a nossa moral. O pecado afetou principalmente a nossa existência, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir. Então, qual é a minha parte nesse negócio da santificação? Qual é a minha responsabilidade? Como que eu posso ser responsável nisso? Permaneça na escada. E escada aqui é uma definição de graça que o pastor Ariovaldo Ramos usou para falar que a graça é semelhante à escada rolante. A escada rolante sobe a gente, não é a gente que sobe ela. Então, permanecer na escada é um estado de rendição. É você saber que não é o seu poder, não é a sua força, não é a sua inteligência.
é a graça de Deus. É essa condição que Tito 2,14 vai dizer, que a graça de Deus se manifestou salvadora e educadora a todos os homens, ensinando eles a fugirem, renunciarem às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Uau. Então, se eu posso dar aí um conselho para os telespectadores aí que estão e vão nos assistir, permaneça na escada da graça. Permita que a graça de Deus te condicione, te eduque, te ensine a viver uma vida que vale a pena ser vivida para a glória do nome de Deus. Então, um sinal da santificação é uma total dependência do Pai. E como? É eu descansar nele e falar assim, olha, eu estou santificado no Senhor porque agora eu sei que eu dependo do Senhor o tempo todo, e essa escada eu quero ficar parado nela. Eu tenho um detalhe muito interessante, pastor, o senhor falando isso, eu me recordei quando eu fui em São Paulo esses dias atrás, e lá em São Paulo, as escadas rolantes que tem um lugar que você tem que deixar de livre acesso para as pessoas, porque elas não vão esperar a escada de fato subir. Tem gente que vai andando nela. Então você tem que deixar livre para que as pessoas possam transitar. Então essas pessoas, elas estão em estado de rebelião, né? É como se fosse. Elas não querem estar na escada rolante do Pai. Elas querem acelerar o processo. Por quê? Porque elas têm pressa, né, pastor? Exatamente. E aí a santificação não fala de pressa, mas fala de um momento de muita delicadeza e de poder entender de fato, né? Isso, exatamente. Não fala de pressa, ela fala de processos. A gente costuma renunciar os processos. A gente não quer enfrentar os processos. Porque enfrentar processo vai exigir de você muita energia, vai exigir de você paciência. E quem tem paciência hoje em dia? Quem gosta de esperar hoje em dia? A gente não gosta. A gente vive essa geração imediatista que quer tudo pronto, tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas o processo da santificação vale a pena vivenciar cada momento e esperar, porque esperar também é uma grande virtude. É muito interessante. Pastor, assim, nossa, já deu para abrir a nossa mente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão ser transformadas hoje.